A história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Aguiar, eu falei sobre a questão linguística do Diretório de 1757, mas você sabe dizer em qual contexto político ele foi escrito e o quanto de influência do governador Mendonça Furtado teve? Claro, Coelho. Primeiro temos de lembrar que o Diretório representava uma espécie de guinada na política colonial portuguesa que era praticada desde o princípio da colonização e que se estendeu até o início do século XVIII. Aquela política que tinha os jesuítas como civilizadores de índios, pois ao passo que os catequizavam, também os deixavam submissos à ordem colonial. Mas até então, não existia a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa. Só começaram a aparecer recomendações reais no início do século XVIII. Porém, deve ser feita uma ressalva. A política parecia seguir no sentido de um estímulo ao bilinguismo, na medida em que as recomendações para a adoção do português não excluíam o uso da língua geral ou de outra língua indígena. Ela deveria vir por acréscimo numa etapa posterior à catequese inicial. Tendo dito isso, podemos falar do governador Mendonça Furtado, porque ele foi o político que mais se alinhou ao aspecto da língua portuguesa enquanto elemento vinculado mais expressamente tanto ao Estado quanto à hegemonia portuguesa. E como ele já era avesso aos jesuítas, se valeu da questão linguística justamente como pretexto para aprofundar mais ainda seu embate contra eles. Não é à toa que enviou várias cartas ao seu irmão, o Marquês de Pombal, reclamando sempre da mesma coisa, dizendo que os jesuítas eram desobedientes às ordens de ensinar português nas aldeias. No entanto, é curioso observar que nas instruções régias dadas a Mendonça Furtado pelo rei, constavam referências sobre o ensino que os missionários deviam dar aos índios, polirem, ensinarem e doutrinarem os índios, mas nenhuma menção se fazia à língua especificamente. Mendonça Furtado, porém, insistia sempre na necessidade de se ensinar português, alegando que eram ordens reais. Em sua vasta correspondência, Mendonça Furtado revelava uma ampla e consistente visão estratégica com vistas a consolidar o domínio político e especialmente econômico português sobre o vasto território amazônico, ao mesmo tempo em que apontava a ação dos jesuítas como grave empecilho para alcançar esse objetivo. Então, em resumo, por ele ser contra os jesuítas, ele sempre atribuía negatividades a eles, como dizer que resistiam às autoridades, que eram contra a demarcação de fronteiras, que usavam a língua geral, que inclusive ele chamava de gíria, como uma espécie de instrumento para controlarem as aldeias. E não fosse isso suficiente, ele ia além, chegando ao ponto de sugestionar que eles cometiam heresias, como em uma carta onde diz que, por seguirem a obstinação de fazerem aprender aos índios a dita gíria, até tem chegado ao precipício de, ao menos aparentemente, admitirem a pluralidade dos deuses pela falta que nela há de vocábulos. Por aí a gente já pode perceber que na visão política dele, a confrontação da questão linguística aparece como a principal forma de quebrar o poder dos jesuítas, e ele faria o que fosse necessário para isso. Nossa, entre Rosa e Câmara a gente viaja na história da língua.